Olá, graça e paz, bem-vindos a mais um congresso apologético, Natanael Rinaldi. Eu sou o professor e pastor Ignaldo Hélio de Souza e eu quero conversar hoje com você sobre algumas heresias do Evangelho moderno. Claro que nós não vamos conseguir falar de tudo, mas eu acho importante a gente procurar algumas coisas que estão acontecendo, mais até do que no mundo prático, no mundo teológico e acadêmico, algumas distorções muito graves ocorrendo contra a palavra de Deus. Vamos lembrar de uma passagem de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, onde ele diz assim: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Eu quero que você observe aqui que o alerta do apóstolo Pedro aqui não foi só para profetas, né? Falsos profetas que surgiriam. Jesus alertou sobre isso lá no seu sermão profético de Mateus 24, mas aqui Pedro alerta para o outro lado, o lado não de proclamadores ou de pregadores, mas o lado de mestres, de pessoas da área acadêmica, da área intelectual, que também vão introduzir heresias destruidoras. Não pense que porque alguém ele tem um conhecimento acadêmico, uma formação intelectual alta, que ele não está sujeito a desviar-se do padrão da revelação divina e ir para caminhos muito ruins que distorcem o evangelho. Isso aconteceu no passado e acontece hoje também. Bom, que teologias são essas que nós vamos ver? Não sei se você já ouviu falar, teologia negra, já ouviu falar? Teologia feminista, já ouviu falar? Teologia inclusiva. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho nessas teologias, né? Bom, tem muita prática estranha dentro dos arraiais evangélicos, a gente não tem nenhuma dúvida, mas o mundo da teologia acadêmica ela não escapa das distorções e heresias. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes alguns eles escapam de certos modismos estranhos e práticas estranhas, mas eles caem em teologias estranhas. E muitas dessas teologias estranhas, até pela sua posição intelectual, acadêmica, social, acabam tendo um peso muito grande e às vezes escapam de uma crítica normal que precisa ser feita, né? Então vamos lá, tudo começa com a teologia liberal, que está aberta a toda sorte de influências, exceto as influências das verdades eternas e imutáveis reveladas nas Escrituras. Eu confesso para vocês que eu fico muito aborrecido, porque às vezes a teologia liberal é tratada como uma teologia como outra qualquer, como um tipo diferente de teologia, mas ela é uma heresia, ela é uma negação da revelação bíblica. E a teologia liberal, até por essa atitude dela, de abraçar qualquer crença, qualquer prática, qualquer foco, menos a revelação bíblica como inerrante e eterno, ela acaba sendo a mãe de uma sorte, toda sorte de distorções e ideias erradas que fogem para longe de uma teologia bíblica sadia, correta e verdadeira. Infelizmente, o que às vezes ela produz, na verdade, são coisas terríveis. Então, tudo começa ali com a teologia liberal. Bom, da teologia liberal, nós vamos passar para a teologia da libertação. O que ela é? É um monstro híbrido que pretende juntar o marxismo materialista ateu à teologia. Então, veja só, o marxismo ele é ateu na sua raiz, ele é ateu nos seus fundamentos, ele é ateu em todas as suas proposições e desenvolvimentos. Como é que você pega uma filosofia ateia, materialista, que nega a existência de Deus, de alma, de qualquer coisa depois da morte, e você tenta juntar com uma teologia que é contrária a tudo isso? Realmente é um negócio absurdo. Mas desse casamento surgiu esse monstro terrível, chamado teologia da libertação, né? E aí o resultado não é uma teologia, mas sim uma ferramenta de dominação política, né? Na teologia da libertação não temos revelação e salvação divinas, mas o que nós temos é a guerra de classes fomentada pelo marxismo. E aí a teologia, o cristianismo, os cristãos, as práticas cristãs, elas viraram apenas ferramentas de dominação política e até de verdadeiras revoluções sanguinárias, como nós tivemos aí ao longo da história, nessa tentativa de pegar todo o pensamento de um ateu como Marx e jogar isso para a teologia. Eu acho que essa frase aqui do
do filósofo Luiz Felipe Pondé, ele resume. Sinceramente, eu fico com vergonha de ter um filósofo que se tem algum cristianismo, né, ele vai assumir de uma maneira mais oblíqua, mais distante, mas ele vai perceber a realidade, essa aqui. Não precisamos de Nietzsche para matar Deus, basta um teólogo da libertação. Gente, para ele essa era a visão. Ele percebeu que a teologia da libertação era algo que condenava Deus, que transforma toda a existência em uma mera existência política. Bom, então nós vemos aqui que nós começamos com a teologia liberal, viemos para a teologia da libertação. Por quê? Porque são essas teologias que produzirão as próximas que nós veremos aqui, né? Olha só aqui, essa frase é de uma grande mestre da palavra, que é a Ethel Linnemann, e a Ethel Linnemann, ela foi, durante muito tempo, uma professora de teologia liberal na Alemanha. E ela escapou dessa teologia, e aqui uma coisa que ela diz, né? Ela diz: estamos lidando com forças demoníacas, sob cuja influência cai a pessoa quando começa a descer por esse caminho. Eu não tenho a menor dúvida. Pessoas que começam a entrar nessa teologia, elas são amarradas por forças demoníacas. Bom, vou dar aqui um exemplo. Um famoso cantor de músicas evangélicas, de repente ele está cantando, colaborando dentro de um centro de cultos afro. Está ali cantando como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Ele não está ali cantando para evangelizar aquelas pessoas, mostrar para elas o verdadeiro caminho da salvação. Não! Ele está se identificando com aquele paganismo africano, como se fosse tudo igual, tanto o cristianismo bíblico quanto o paganismo africano. Por que ele fez isso? Simplesmente por causa de influências teológicas como estas, e com certeza aqueles que estão entrando por esse caminho, eles vão, como diz aqui a Ethel Linnemann, né? Eles vão cair sob essas influências de forças demoníacas. Essas teologias são frutos da visão marxista de mundo, que ao invés do conflito burguês e proletário, né? No contexto americano, esse conflito burguês-proletário não fazia sentido, não tinha nenhuma força política. Então, o que eles fizeram? Fomentaram o conflito racial, o conflito sexista, e os homossexuais pegaram carona em tudo isso. E para que pudesse haver essa metamorfose, para que pudesse mudar uma teologia bíblica cristã, um pensamento cristão, nessa ferramenta que nós temos aí, é óbvio que precisou se fazer uma série de modificações e criar certas teologias para justificar e apoiar esse tipo de coisa. Bom, nessas teologias que nós vamos ver, essas três que nós vamos ver, o aspecto religioso, gente, é maquiagem. O nome cristão é maquiagem. As questões cristãs são pura aparência. O que predomina aí é a visão marxista do mundo, que tem essa visão tosca de opressor oprimido, que não é de modo nenhum a visão da realidade completa, né? Mas vamos lá, nós vamos começar com a teologia negra. Tá? Vamos começar com a teologia negra. Bom, a teologia negra ela surge aqui com James Cone, que é considerado o pai da teologia afro-americana, né? Ele foi intimamente associado aos movimentos Black Power de Malcolm X e de outros afro-americanos satisfeitos com a tática pacifista de Martin Luther King no combate ao racismo. Pensa aqui comigo. O Malcolm X, ele pregava violência. O Malcolm X, ele tinha as suas inclinações islâmicas. Como é que alguém faz uma teologia, se identifica como cristão, rejeita as táticas de Martin Luther King, claramente identificadas com o cristianismo, para então ir para o outro lado? Alguma coisa não está normal aí, né? Ele foi professor num seminário teológico, Union, né? Um seminário famoso pelo quê? Pela sua teologia liberal. É óbvio, gente, isso nunca vai surgir de uma teologia bíblica, porque a teologia bíblica, ela vai trabalhar por unidade, não por conflito. Como acontece no campo da teologia, o liberalismo teológico se une aos conceitos marxistas para promover o quê? Luta de classe. Então a teologia negra nada mais é do que o marxismo querendo fomentar a luta de classes, né, negros e brancos,
Então ele vai lá, cria uma teologia, entre aspas, que me diga onde você acha a base bíblica para isso aí. O James Cone, olha o que ele afirmou aqui. Deus é negro e o poder negro, para ele, era a principal mensagem de Cristo para o século XXI. Gente, quando é que o poder negro é a principal mensagem de Cristo para o século XX? Diga para mim, né? Nunca. Né? E outra, ele não só, ele pareceu apoiar, ou de fato ele apoiou uma guerra racial. Então, esqueça que o grande problema disso tudo é essa armadilha que cria. E o pior, gente, a teologia negra já tem os seus representantes no Brasil. Eu até evitei falar disso porque assim, a pessoa vai lá curiosa para ver o que ele fala, o que ele diz, perde tempo. Agora, para mim, o mero fato de existir uma teologia negra já mostra que alguma coisa está errada. O conteúdo, não vou nem pensar no conteúdo dela. O fato de existir uma teologia negra já mostra o quê? Alguma coisa, obviamente, está errada. E aí nós chegamos na teologia feminista, que isso também não é coisa que começou agora. Não é isso. Alguns pensam que é apenas a questão do papel feminino, né, na liderança. É mais do que isso. Essa teologia feminista, ela é uma crítica ao que eles chamam de patriarcado bíblico. Olha, preste bem atenção. Pessoas que estão sendo expostas a esse feminismo e essa teologia, eles nunca vão conseguir mais entender a Bíblia. Pronto, fez uma bagunça na cabeça deles, pronto, eles não entendem. Para eles a Bíblia é um livro machista e patriarcal, né? Então, teologia feminista é um movimento encontrado em várias religiões, como budismo, cristianismo e judaísmo, que reconsidera as tradições, práticas, escrituras e teologias dessas religiões a partir de uma perspectiva feminina, né? E aí nós temos dentro do cristianismo, uma das principais representantes é uma teóloga católica, Rosemary Wetter, que embora ela continue se identificando como cristã, suas posições negam a Bíblia como padrão divino e confere valor a qualquer texto antigo que exalte as mulheres. Então veja só, essas teologias, porque elas têm a sua raiz na teologia liberal, elas não estão nem aí para a Bíblia. Elas não estão nem aí para aquilo que as escrituras dizem. Eles não estão preocupados com o que as escrituras dizem. Eles querem apenas usar o que eles acharem viável, o que eles acharem aproveitável e útil para eles dentro das escrituras, para atacar os cristãos bíblicos. Essa é a realidade, isso é a coisa assim, sólida que nós vamos ver em todas essas teologias. Então veja só, eles não têm esse apreço, a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade a qual eu tenho que servir, eu tenho que amar, eu tenho que crer, eu tenho que estudar. Não, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em subir numa plataforma cristã, supostamente cristã, para atacar os cristãos e distorcer o verdadeiro cristianismo. Então, precisa-se ter discernimento para ver essa situação. Olha uma frase da Rosemary Wetter, principal nome dessa teologia. Ela fala assim, a teologia feminista deve criar uma nova base textual, um novo cânon. A teologia feminista não pode ser feita com base na Bíblia cristã existente. Você entendeu? Ou seja, embora essa pessoa se identifique como cristã, embora essa pessoa use o termo teologia para aquilo que ela está fazendo, a fonte dela, o apoio dela não vem da Bíblia e nunca vai vir da Bíblia. As coisas que eles vão ensinar não tem esse fundamento bíblico. A Bíblia é apenas uma desculpa para que ela possa penetrar no meio cristão e fazer as suas distorções, né? Olha aqui o objetivo, né, dessa teologia feminista. Alguns dos objetivos da teologia feminista incluem uma reinterpretação do imaginário e da linguagem machista a respeito de Deus. Você consegue conceber isso? A determinação do lugar das mulheres em relação à carreira, à maternidade. Opa, aí vai entrar a defesa do aborto. E estudo sobre o papel das mulheres em textos sagrados, gente. Qualquer texto sagrado, inclusive textos de bruxaria, textos de Wicca, textos do paganismo antigo e a religião matriarcal. Então você veja assim, que toda essa inclinação da teologia feminista
é dentro do paganismo. Talvez daquilo que retrata bem essa teologia feminista e essa mistura entre suposta teologia cristã e o paganismo feminino antigo, está no filme O Código da Vinci. Você assiste o Código da Vinci e você vai ter ali alguma referência a Maria Madalena, né? Uma referência tola, uma referência falsa, uma referência destruidora, mas está lá essa referência, né? E ao mesmo tempo, um culto à deusa. O final do filme ali, você vai encontrar o personagem principal, né? Representado ali pelo Tom Hanks, e ele está se curvando onde supostamente estaria o túmulo da Maria Madalena, e ele se curva ali ao chamado sagrado feminino. Você entendeu aqui a conexão que eles vão fazendo? Então, essa teologia feminina, ela nada mais é do que um ataque à revelação de Deus aqui, né? Você vê aqui uma reinterpretação, leia-se ataque ao imaginário e à linguagem machista a respeito de Deus. E, ao mesmo tempo, uma mistura com todo esse paganismo feminino do antigo que nós temos, né? E aí chegamos à nossa terceira teologia gay, também chamada de teologia inclusiva, que talvez seja um dos maiores desafios ao cristianismo moderno. Escreva o que eu estou falando, um dos maiores desafios ao cristianismo moderno. Bom, teologia gay ou teologia inclusiva é a tentativa de tornar a prática homossexual aceitável dentro do contexto cristão. Toda essa história da teologia gay ou teologia inclusiva e mesmo do movimento homossexual não começa agora, gente. Ele começa lá na década de 40 com Harry Hay, Sociedade Mattachini, mas ela vem lá da década de 60 da luta pelos direitos civis. Mas digamos assim que o impulso mais forte, ele vem final da década de 80, começa da década de 90, quando dois autores escrevem um livro chamado After the Ball, Atrás da Bola, onde eles dão uma estratégia para derrubar a visão comum que havia com respeito ao homossexualismo. E veja bem, entre várias barreiras que eles tinham que vencer, por exemplo, o homossexualismo era visto como uma doença, então eles tinham que tirar isso da lista de doenças da Associação de Psicologia Americana, eles conseguiram. Também era visto como um crime em alguns lugares, então eles tinham que tornar isso legal, eles conseguiram, defendendo a união civil de pessoas do mesmo sexo. E até, digamos assim, a ideia de que eles eram subversivos, eles vão fazer isso através de Hollywood, adicionando um certo glamour e uma certa naturalidade com essa prática. Mas, dentro do contexto cristão, eles sabiam que precisavam vencer. Nós somos uma cultura cristã, onde esse tipo de prática sempre foi condenado. E eles precisavam mudar essa prática, né? Eles precisavam mudar essa visão. O cristianismo precisava começar a enxergar de maneira diferente a prática homossexual. Como é que eles iam conseguir isso? Bom, existem vários livros bons sobre isso, vou aconselhar Não Podemos Nos Calar, da editora Cultura Cristã, né? Procure lá, você vai achar essa indicação. Mas qual foi o caminho que eles usaram para tornar a prática homossexual aceitável dentro do cristianismo, de modo a se livrar da ideia de que se trata de um pecado? Eles usaram quem? As igrejas liberais, os teólogos liberais. Como eu disse para vocês, os teólogos liberais, eles estão abertos a qualquer tipo de influência, desde que não seja a inspiração bíblica. E aí, através das igrejas liberais, eles então começam a entrar dentro do cristianismo, dentro da corrente cristã, e começam a surgir as igrejas inclusivas, as igrejas gays, ou outros nomes mais que você terá por aí, tá? Reinterpretando os claros textos da Bíblia, né, de condenação à prática homossexual, há uma clara luta para normalizar a relação entre pessoas do mesmo sexo e mesmo, preste bem atenção aqui, para condenar e criminalizar o discurso cristão bíblico.
tá? Então, há esse esforço, e esse esforço, qual é a pretensão dele? A pretensão dele não é apenas que você tenha igrejas inclusivas, igrejas que aceitem a prática homossexual, mas a ideia desse movimento, a ideia dessa teologia é, primeiro, que a prática homossexual não é condenada pela Bíblia. Ele vai fazer uma série de reinterpretações desses textos. Mas, segundo, eles querem, o desejo deles é tornar essa prática aceitável em todas as igrejas e, ao mesmo tempo, qualquer igreja que não aceite, que não se renda a isso, essa igreja, ela ser estigmatizada, ela ser vilanizada, ela ser criminalizada. Bom, aqui eu vou mostrar um livro. Aqui é um livro que você pode adquirir em qualquer lugar, está aí exposto, André Moscopf, um livro chamado Viadagens Teológicas. Observe ali, essa imagem não está muito boa, mas observe ali em Viagens Teológicas, você tem um DA ali introduzido, Viadagens Teológicas, itinerário para uma teologia queer no Brasil. O que ele quer dizer itinerário? Um caminho para que essa teologia, ela de fato seja introduzida no Brasil. Bom, eu coloquei essa outra anúncio aqui do lado, só para você ver, não tem a minha intenção de atingir nenhuma igreja em particular, mas aqui está a Igreja Batista do Pinheiro, e ele está lá, uma conversa com ele, numa determinada data, e aqui está todo o currículo dele, bacharel, mestre, doutor de teologia da Escola Superior de Teologia Este. Gente, é uma escola de teologia liberal. O que você acha que vai ter lá, né? Área de concentração, teologia sistemática, pesquisador da área de estudo feminista, teoria de gênero, teoria queer, masculinidade, homossexualidade, diversidade sexual, a sua relação com a religião e teologia. Pronto. Ali de uma maneira bonita, né? É um acadêmico falando uma linguagem acadêmica e, de alguma maneira, persuadindo as pessoas a irem por um caminho que não é bíblico. Mas vamos continuar aqui, não acabou não. Criminalização do ponto de vista do cristão bíblico. Em 2019 foi feito um congresso, olha aqui, primeiro congresso de igrejas e comunidade LGBTI+, diálogos ecumênicos para o respeito à diversidade. E surgiu esse documento, Carta de São Paulo. Eu já vou dizer para você que se você deseja esse documento completo, eu tenho ele na íntegra, e você pode entrar em contato comigo, tá? Você pode entrar no meu canal Missão Atenas, lá você vai ter várias referências, inclusive você pode procurar programa Missão Atenas, número 25, eu vou fazer uma leitura e uma discussão desse documento de uma maneira muito ampla, para mostrar todo esse processo de criminalização, tá? Aqui eu tirei um pedacinho do que eles falam, muito mais do que isso, é uma linguagem, essa linguagem cansativa que se usa hoje, mas lá tem assim, ó, preste bem atenção no que eles escrevem nesse documento. Constatamos e lamentamos que muitas instituições têm sido cúmplices e que a linguagem religiosa tem sido apropriada para constituir, reproduzir e perpetuar o sistema cis-heteronormativo de controle de corpos e subjetividades. Gente, essa complexidade aqui é para confundir mesmo. O que ele quer dizer é o seguinte, o alvo deles, esse aqui é o alvo do movimento homossexual, é destruir a ideia de heteronormatividade. O que é isso? De que o relacionamento hétero é o normal e os demais são desvios do padrão normal. Bom, biblicamente é isso mesmo. O padrão hétero, a relação heterossexual é o padrão. E tudo mais é desvio disso. Essa é a realidade da revelação bíblica. Agora, o que eles querem é destruir isso. E estão criticando, porque a nossa pregação, ela de fato constitui, reproduz, perpetua, estabelece a heteronormatividade como a ação normal. Mas eles estão criticando isso. Aí ele continua. Um sistema, ele fala que esse sistema tem produzido exclusões, apagamentos, sofrimentos, violências e mortes. As mortes de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, etc., porque a lista era grande, no Brasil e na América Latina estão atravessados pela teologia cristã hegemônica. Sabe o que é essa teologia cristã hegemônica? É a minha e a sua. Então eles estão dizendo
que essa teologia que nós pregamos, que nós dizemos que tal prática não é bíblica, não é aprovada por Deus, eles vão dizer que isso aí tem produzido exclusões, apagamento, sofrimento, violência e morte, inclusive nos culpando pela morte dessas pessoas. Lamentamos e denunciamos. Gente, denúncia é crime. Então nós estamos cometendo um crime. Lamentamos e denunciamos que muitas comunidades de fé, sobretudo entre as cristãs, tenham se tornado espaços de silenciamento, opressão, humilhação, exclusão e abuso espiritual, psíquico, econômico e sexual. É isso que você se torna para pregar o cristianismo bíblico. Como é que eu sei que está falando de mim? Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Máximas como Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E fêmeas criou, são frequentemente utilizados para produzir medo, vergonha, culpa e silenciamento. Em outras palavras, se você usa essas frases, você então está responsável pela morte, pelo sofrimento, pelo isolamento, pela vergonha, pela culpa, pelo silenciamento de pessoas que têm uma certa prática sexual. Tá? Discursos e práticas como esse têm contribuído para produzir relações familiares violentas, sofrimento psíquico e, no limite de muitos casos de depressão e suicídio entre pessoas lésbicas, gays, bissexuais, etc. Especialmente, aí aqui o que ele faz, gente? É como se... isso aqui é uma tática horrível. Isso aqui é lamentável, isso aqui. Aí depois, especialmente se ela for negra, pobre e de territórios vulnerabilizados. Ou seja, ele cria um conflito que de fato não existiu, gente. Desculpa, mas no Brasil a grande maioria dos negros estão nas igrejas, tá? A maior parte da igreja brasileira é composta de pessoas da classe baixa, tá? E dentro dos territórios difícil a palavra, né? Vulnerabilizados, dentro desses territórios, as igrejas estão lá servindo ao Senhor e elas têm a sua visão bíblica. Mas eles querem mostrar como se nós somos contra o primeiro grupo, nós também somos contra o segundo. Então é como criar, isso aqui é para criar briga mesmo. Gente, isso é um documento de 2019 que busca criminalizar essas práticas. Bom, acho que você já deu para ver aqui. Eu vou dizer para você que só o fato de existirem essas teologias já demonstra que alguma coisa está errada. E não pense você não, porque grandes organizações, com bastantes recursos financeiros, com acesso a universidades de grande porte, de grande influência, de grande peso, elas vão fomentando, divulgando, ensinando essas teologias e distorcendo o evangelho, a ponto de aqueles que defendem a teologia bíblica, aqueles que defendem a Bíblia como revelação inerrante e eterna de Deus, essas pessoas, elas acabam sendo discriminadas, essas pessoas começam a ser apontadas, elas sim, como falsos cristãos. É verdade, a gente já começa a ser apontado por isso aí. E eu queria encerrar usando esse versículo de Gálatas 3:28, que para mim é aquilo que vai, de fato, mostrar o que é o cristianismo bíblico. Não há judeu nem grego, né? Paulo diz, em Cristo Jesus, está falando em Cristo Jesus, não há judeu nem grego, você não tem diferença racial. Não há escravo e nem livre, não tem esse diferencial social. Homem nem mulher, não tem essa diferenciação de sexo. Ambos têm acesso ao Pai no mesmo Espírito, pois todos são um em Cristo Jesus. Tem uma frase, né, que os marxistas usam, que eles dizem que o motor da história é o conflito de classes. E eu digo não. Aliás, eu digo assim, que se o motor da história é o conflito de classe, então o cristianismo é o freio. É ele que vai parar esse conflito, é ele que vai chamar as pessoas para viverem junto e caminhar junto com Deus, mantendo, claro, sua diferenciação. Uma mulher nunca vai deixar de ser uma mulher, um homem nunca vai deixar de ser homem, mas ambos têm acesso a Deus em Cristo Jesus. Eu posso ter condições sociais diferentes, mas eu também tenho acesso a Cristo Jesus como qualquer outra pessoa. Eu posso ser de uma nacionalidade diferente, de uma constituição étnica diferente, e eu também tenho acesso a Deus em Cristo Jesus. Nele todos nós somos iguais. Então, e isso está aí. Mas, na verdade, o conflito de classes não é o motor da história. É o motor do marxismo. E ele vai continuar usando essas teologias, né, para fomentar a briga, para fomentar o problema, para que ele apareça ali como o solucionador.
que ele apareça ali como a solução. Eu quero conclamar você a não permitir que isso aconteça, a defender uma teologia bíblica, a defender uma teologia que vem das páginas das Sagradas Escrituras, de uma teologia que não se curva às chamadas ciências sociais, que nada mais são do que práticas de uma religião política, como é o marxismo, cuja a finalidade é criar briga, distorção e levar as pessoas para longe da palavra salvadora, do Evangelho Salvador. Lembre-se, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação eterna de todo aquele que crê. E o Evangelho não é um instrumento de guerra social, de briga social. Qualquer teologia que fomente isso, que busque isso, que instigue isso, pode ter certeza, não é uma teologia de origem divina, não passa de obras humanas, ou mesmo, como disse Eta Lindemann, né, diabólicas, que buscam distorcer a verdade salvadora que está em Cristo Jesus. Muito obrigado a você por estar conosco nessa palestra. Deus abençoe sua vida.